Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, tá? 4 estratégias de revisão de aposentadoria que eu utilizo com os meus clientes aqui no escritório. Então eu vou abordar elas aqui em detalhes para vocês entenderem exatamente como essas estratégias podem ajudar numa revisão de aposentadoria que serve exatamente para aumentar o valor da aposentadoria de você que já está aposentado. Se você tem alguma dúvida geral sobre a revisão de aposentadoria, tá? Dá uma olhada no outro vídeo que eu vou deixar linkado ou aqui na descrição, vai aparecer um cardzinho aqui em cima ou no primeiro comentário fixado, em que eu mostro e explico tudo que você precisa entender sobre a revisão de aposentadoria para saber se ela vai ser útil para você ou não. Mas fica uma dica aqui já, tá? Se você é aposentado, muito provavelmente vale a pena estudar a possibilidade de uma revisão de aposentadoria. Então dá uma olhada naquele vídeo depois. A primeira estratégia que eu vou compartilhar aqui com vocês é a estratégia para revisar a aposentadoria, para entender se na data que essa aposentadoria foi concedida existia outra regra que pela forma de cálculo pagaria mais. Mas para que ela serve? Exatamente para entender se lá na data que você se aposentou, tá? Como você sabe, existem várias regras de aposentadoria e cada regra de aposentadoria tem uma forma de cálculo, então às vezes com o mesmo tempo de contribuição, na mesma data, você poderia utilizar, por exemplo, duas regras diferentes, e cada regra dessa pode resultar em um valor de aposentadoria diferente. Se por algum motivo, nessa data, você se aposentou, ou porque você pediu, ou porque o INSS te colocou nessa regra, e essa regra te paga menos do que outra, lembrando que já estava disponível lá na data que você pediu aposentadoria, é possível fazer uma revisão, tá? Para pedir que a sua regra seja trocada desde a data em que você se aposentou, para que assim você receba esses valores desde aquela data. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar aqui o exemplo do Marcos. Marcos se aposentou lá em 2020, um pouco depois da reforma da Previdência, que veio ali no final de 2019, em novembro de 2019. Quando ele se aposentou, ele foi lá pelo aplicativo Meu INSS, viu no simulador que ele já podia se aposentar, clicou para pedir aposentadoria, anexou os documentos e aguardou o resultado, né, ali a análise do INSS. Ele fez esse pedido de aposentadoria sozinho. O que aconteceu? 2 meses depois, o INSS respondeu que ele estava aposentado pela regra do pedágio de 50%. O Marcos estava feliz porque ele conseguiu se aposentar. O que aconteceu? Anos depois, tá? Ele resolveu fazer uma revisão de aposentadoria e ele descobriu que lá em 2020, como ele já tinha tempo de contribuição suficiente, na verdade, ele poderia utilizar uma das regras antigas da reforma. Por quê? Ele se aposentou ali no período bem próximo. E como o registro lá de contribuições dele, que constava no INSS, o CNIS, tinha contribuições faltando, o INSS acabou aposentando ele por outra regra, por uma regra nova. Mas, na verdade, ele já tinha direito adquirido às regras antigas que pagavam mais. Ou seja, ele já poderia estar recebendo um valor maior de aposentadoria se ele utilizasse outra regra que ele já tinha direito nessa data. Essa é a estratégia da revisão com base na melhor regra disponível. Uma segunda estratégia, tá? A revisão com base no tempo de contribuição. Essa aqui é quase o início para todas, porque ela é muito importante e ela permite que outras estratégias sejam utilizadas. Como, por exemplo, a estratégia que eu acabei de contar, a tese da revisão com base na melhor regra. O que essa estratégia aqui de revisar com base no tempo de contribuição vai fazer? Ao analisar a sua aposentadoria, o objetivo é entender se todo o seu tempo de contribuição foi utilizado para conceder a aposentadoria. Então vamos supor, você trabalhou de carteira assinada por 38 anos, eu quero saber exatamente se o INSS utilizou 38 anos ao analisar a sua aposentadoria, tá? Já vou te dar um spoiler, se você fez o pedido de aposentadoria sozinho, é muito provável que todo o seu tempo de contribuição não tenha sido utilizado, ou por erro do INSS, ou por erro dos seus patrões ao longo do tempo, porque é muito comum, tá? Muito comum, infelizmente, que o CNIS, que é o histórico de contribuições que consta lá para o INSS, tá? A partir desse documento, desse registro, que o INSS entende os períodos de contribuição que você tem e a partir daí que ele faz a análise de aposentadoria, é muito comum que esse CNIS tenha problemas, tá? Vou colocar na tela para vocês verem, por exemplo, um dos problemas, que é chamado de indicadores. Os indicadores, quando ele vem ao lado de um desse registro, a um mês de contribuição, ele pode indicar, por exemplo, um problema que vai fazer com que esse período de contribuição não seja utilizado na hora de analisar a aposentadoria. Ou seja, ainda que você tenha 38 anos de contribuição, por exemplo, pode ser que na hora da análise da sua aposentadoria, o INSS só tenha identificado 35 anos corretos. Ou seja, na hora de analisar a sua aposentadoria, ele procurou regras em que você se encaixasse, que pudesse utilizar 35 anos de contribuição e também calculou o valor da sua aposentadoria com base em 35 anos de contribuição. Só que cada período de contribuição, tá, ajuda demais a aumentar a sua média, então também ajuda a aumentar o valor de aposentadoria que você vai receber. Por isso é muito importante ter certeza que todos os seus períodos de contribuição
cada mês foi utilizado corretamente, porque cada mês que fica fora é um mês a menos no seu cálculo e isso pode significar uma aposentadoria mais baixa. Por isso, o objetivo dessa tese de revisão aqui é entender exatamente se todo o seu tempo de contribuição foi utilizado. Vou te dar um exemplo, tá, aqui com base nas novas regras da reforma da Previdência Lá de 2019, para você entender. A atual aposentadoria por idade, o que ela prevê? Que a cada ano de contribuição adicional, a partir de certo ponto, você ganha 2% a mais da sua média. Ou seja, vamos trazer aqui esse mesmo exemplo que você tinha 38 anos de contribuição, mas na verdade o INSS só considerou 35, isso significa que 3 anos dos seus períodos de contribuição foram descartados e por isso você deixaria, por exemplo, nesse caso, de receber 6% a mais da sua média. Ou seja, um dinheiro que é seu por direito e você deixou de receber por esse erro, tá? Por esse problema. Então essa estratégia da tese, né, de revisar com base em todo o tempo de contribuição é muito importante para saber se tudo que você tinha foi utilizado ao conceder e analisar a sua aposentadoria. Ah, um pequeno aviso, tá? Todas as informações que eu tô te contando aqui, tá? Estão no artigo, escritas bem detalhadas lá no site do escritório, tá? Eu escrevi um artigo explicando tudo isso e você pode ver com detalhes, com calma, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, para que caso você queira, depois desse vídeo, rever, entender exatamente se você pegou tudo que eu falei nesse vídeo, dá uma olhada lá no artigo que ele pode esclarecer as suas dúvidas. Eu sempre trago lá uma aba de perguntas frequentes, que assim você já pode tirar suas principais dúvidas, e eu coloquei essas dúvidas lá com base nas que eu recebo aqui no WhatsApp do escritório. Então são dúvidas que, por exemplo, de clientes que já passaram aqui, pessoas que queriam tirar as dúvidas, e eu já deixei as respostas lá para poder te ajudar também. Agora, uma terceira estratégia de revisão é a estratégia de revisão com base nos salários em branco. O que isso significa? Essa estratégia está muito conectada, tá, com essa segunda que eu te mostrei do tempo de contribuição. Por quê? Como funciona? Principalmente tá para quem trabalha CLT. Quando você trabalha numa empresa, o que seu patrão faz? O que a empresa faz? Quando ela informa lá para a INSS que você trabalhou naquele mês, além de informar que você trabalhou naquele mês, ela também repassa a informação do valor que você recebeu. E é o valor, inclusive, tá, que a base que é descontado lá. Se você olhar sua folha de pagamento, vem lá o desconto do INSS. Então é exatamente esse valor de referência que eles também passam ao INSS. Qual é o problema? E acontece muito. Às vezes a empresa até repassa essa informação corretamente para o INSS, mas por algum erro de sistema, às vezes o valor do salário não chega lá. Então o que vai aparecer nesse CNIS lá, que eu já te contei aqui, que é o resumo com todas as contribuições? Vai aparecer que naquele mês você estava trabalhando na empresa, mas não aparece o valor do seu salário. Qual é o problema? O valor da sua aposentadoria é concedido exatamente com base no valor da sua média. E a sua média é calculada com base nos salários que você tinha. Então, quando você tem um salário que não está lá, isso afeta demais a sua média, tá? Ela baixa porque quando não tem uma informação de salário, o salário que o INSS considera como base que você recebeu naquele mês é o salário mínimo. Então, se você recebia, por exemplo, naquela época, R$5.000, o valor que o INSS vai considerar para aquele mês, na verdade, é um salário mínimo que era válido naquela época. Ou seja, isso baixa demais a sua média e reduz o valor final da sua aposentadoria. Vocês devem estar vendo na tela agora um registro, tá? Um pedaço que eu tirei do CNIS de uma cliente que veio fazer planejamento previdenciário aqui no escritório e você vai perceber que tinha um salário em branco, tá? Nesse trecho aqui que eu tô mostrando para vocês. Você vai perceber que lá consta o salário de janeiro, consta o salário de fevereiro, consta o salário de março, você consegue ver ali do lado da informação do mês, você consegue ver o valor, mas quando a gente vai para abril, abril não existe, mas ela trabalhou na empresa nesse mês. E qual o próximo salário que existe? Maio. E aí já vem novamente com a informação de salário. Ou seja, o mês de abril aqui, nesse caso, foi um salário em branco. O que significa? Que o valor de salário recebido naquele mês, e aqui a gente está falando aqui de abril, tá? Depois eu descobri com outros documentos que o valor de salário dela foi de R$7.800. Nesse caso, não seria levado em consideração na análise da aposentadoria dela. Esse aqui é um exemplo, tá, de salário em branco. Você pode, se quiser, dar uma olhada no seu CNIS para entender exatamente se você tem alguns desses salários em branco. Mas como você consegue ver, isso não vem explicitamente informado, tá? O INSS não bota para você lá que esse salário está faltando. Ele simplesmente não existe. Para você entender, tá, como essa questão dos salários em branco impactam demais o valor da aposentadoria, eu vou trazer um exemplo aqui bem prático, tá? Em um ano, para a gente calcular a média e você entender como isso afeta. Vamos considerar aqui em um ano você recebeu 12 salários, obviamente um salário por mês, e você tinha um salário nessa época de R$5.000. Quando a gente faz 5.000 vezes 12 e divide por 12 para obter a média, a gente também obtém uma média de R$5.000. Mas vamos supor que nesse caso aqui aconteceu esse exemplo que eu estou te dando aqui, dessa revisão dos salários em branco. E ao invés de ter 12 meses informados o valor de R$5.000, tá? A gente está considerando aqui que fosse um ano aqui de 2024, só 10 meses tiveram esse valor informado corretamente. E em outros 2 meses, por algum motivo, ou porque a empresa não repassou o salário, ou porque teve um erro sistêmico, esses salários não aparecem lá para o
INSS. E aí, na hora de calcular a mesma média desse ano, ao invés de você ter uma média de R$ 5.000, qual a média que você vai ter? Você vai pegar 5.000 vezes 10, porque são os meses que tem esse valor informado no INSS. Os outros 2 meses vão ser considerados um salário mínimo, ou seja, o valor de 1.412. E quando a gente obtém a média desse ano, o valor é 4.402. Ou seja, olha como essa média ficou muito mais baixa, porque aqui nesse exemplo tinham 2 salários em branco, porque eles destoavam muito do valor de salário mínimo que foi utilizado. E aqui eu estou considerando um ano só. Imagine um cenário, por exemplo, que pode ser o seu, com 30, 20, 35 anos de contribuição que foram utilizados para conceder sua aposentadoria. Cada salário que falta, cada salário correto que não está informado, afeta demais o valor da sua aposentadoria. Por isso, essa estratégia é muito importante, tá? Revisão para entender se existiam salários em branco no seu registro que foram incorretamente utilizados pelo INSS e entender se o valor correto ajudaria demais a aumentar o valor da sua aposentadoria. E agora está uma quarta estratégia, que é a revisão com base nos descartes dos menores salários. O que isso significa, tá? A reforma da Previdência trouxe essa possibilidade, que eu considero ela quase como uma brecha na lei, tá? Eu já fiz um vídeo completo explicando ela aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar linkado para você ver com mais detalhes. Mas o que essa possibilidade trouxe para você? Quando você vai calcular essa média aqui, como eu já te falei, que as regras utilizam a sua média de salários para entender qual o valor da sua aposentadoria, os salários mais baixos que você recebeu na sua vida puxam essa média para baixo. E se os salários mais altos puxam essa média para cima. Essa brecha na lei traz exatamente a possibilidade de não utilizar esses salários mais baixos no cálculo da sua média. Ou seja, isso ajuda a tornar a sua média mais alta. Por quê? Aqueles valores que iriam reduzir a sua média não vão ser utilizados no cálculo, tá bom? Mas isso veio de forma explícita aqui na reforma da Previdência. Então, se você se aposentou com uma regra nova da reforma da Previdência, a gente está falando aí com a nova aposentadoria por idade, a regra dos pedágios, a regra da pontuação que está prevista lá, ou da idade progressiva, pode utilizar essa questão dos descartes dos menores salários, porque eles ajudam demais a aumentar o valor da aposentadoria. Eu vou te dar um exemplo de uma cliente que fez um planejamento previdenciário aqui no escritório e a gente descobriu que lá em 2029 ela poderia utilizar a regra do pedágio de 100%. E olha só como esses descartes iriam aumentar a aposentadoria dela. Sem os descartes, a aposentadoria dela teria o valor de R$ 7.166,35. Mas quando eu fiz os cálculos, eu descobri se 48 salários dela fossem descartados, ou seja, não entrassem no cálculo, a aposentadoria dela aumentaria para R$ 7.467,27. Ou seja, ela não teve que contribuir nesse caso aqui, tá? Por um período adicional, não teve que contribuir com um período maior. Não, simplesmente os mesmos períodos de contribuição que ela já tinha, os mesmos valores, mas feitos com um cálculo melhor, mais inteligente e mais eficiente, resultaram numa aposentadoria maior, só por descartar menores valores que estavam ali baixando a aposentadoria dela. Essa possibilidade de revisão tem algumas limitações, como por exemplo, se você quer utilizar uma regra que vai te pedir 35 anos de contribuição, você pode descartar até o máximo, tá? De ficar com 35 anos, ou seja, vamos supor aqui que você tem 37 anos de contribuição, você poderia aqui descartar 2 anos de contribuição no máximo, que assim você ia manter o mínimo de 35, então ela tem essa limitação. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Com esse vídeo aqui, mostrando essas 4 estratégias que eu utilizo aqui no escritório. Claro, outras estratégias são utilizadas, mas eu resolvi aqui te mostrar essas 4 que eu utilizo aqui, tanto para a revisão de aposentadoria, que é para quem já está aposentado e quer aumentar o valor da aposentadoria que já recebe hoje, quanto para quem está fazendo o planejamento previdenciário, que é aquela pessoa que ainda não se aposentou e está planejando ali a aposentadoria. Ela já está com o objetivo de entender, nossa, quanto será que eu vou poder se aposentar? Com que regra que será que eu vou poder usar? Será que, por exemplo, vale a pena se aposentar agora utilizando o pedágio de 50% ou é melhor esperar mais 2 anos aqui para poder utilizar o pedágio de 100% que paga mais? Então eu utilizo todas essas 4 estratégias em todos os cenários para entender o que é melhor para o meu cliente. Lembrando, tá? Todas as informações estão lá no site, você sempre encontra tudo o que você precisa lá, os links estão aqui nos comentários, inclusive os links com os meus contatos. E se eu te ajudei, clica no botão de curtir e no botão de se inscrever, porque sempre que eu postar um vídeo novo, ele vai aparecer lá na sua página principal do YouTube. Eu tô aqui sempre compartilhando dicas e coisas que podem te ajudar lá com seus benefícios no INSS. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima, mas não vai embora ainda não. Dá uma olhada em um desses 2 vídeos que eu deixei separado aqui para você.